Isso aqui não é Harry Potter. Essa é a verdadeira história de um homem que traiu a própria fé e pagou o preço com sangue. Ele era um sacerdote, mas abandonou tudo por amor a uma mulher perseguida pela Inquisição. E quando viu seu grande amor sendo consumido pelo fogo, ele fez um juramento que atravessaria os mundos. Ele fechou os olhos como homem e acordou como Exu. A Era da Inquisição, um tempo de medo e perseguição. Curandeiros, benzedeiras, parteiras. Qualquer um que ousasse desafiar os dogmas da igreja era marcado como servo do diabo. A fogueira se tornava o destino daqueles que apenas queriam curar, ensinar e trazer esperança. Entre os homens de fé havia José, um jovem sacerdote criado desde a infância dentro dos muros da igreja. Sua fé era inabalável, seu propósito claro, servir a Deus e aos seus fiéis. Mais uma heresia, uma mulher, uma curandeira, pregando falsas doutrinas nas vilas próximas. Precisamos detê-la antes que envenene mais almas. Ela se diz curandeira, mas sabemos que são apenas feitiçarias disfarçadas. Quem sabe que tipo de pacto ela fez? À noite, José caminha pela cidade. Ele vê soldados arrastando um homem acorrentado. A multidão sussurra: bruxo, herege, condenado. O homem grita por misericórdia. José desvia o olhar, perturbado. Se a igreja faz o trabalho de Deus, por que sinto esse peso no coração? A noite estava fria e úmida, com uma neblina espessa envolvendo a cidade. Dentro da catedral, as velas tremulavam, lançando sombras dançantes sobre as paredes de pedra. José, sozinho, organizava os livros religiosos no altar. O som suave de suas mãos, folheando as páginas, ecoando nas grandes naves vazias da igreja. O ambiente era imponente, mas solitário, e a escuridão parecia se aproximar com cada vela que se apagava. Subitamente, um ruído quebrou o silêncio. José parou, com os olhos fixos na porta, que se abriu lentamente, sem um som. Uma figura encapuzada entrou cautelosamente, seus passos abafados pelo piso de pedra. José virou-se, sentindo uma inquietação crescer dentro de si, um pressentimento de que algo importante estava prestes a acontecer. A figura encapuzada avançava lentamente até ele e, ao retirar o capuz, revelou o rosto de uma jovem mulher. Seu olhar estava aflito, seus olhos estavam marejados e seu rosto manchado de fuligem, com um corte profundo em sua testa, deixando-a visivelmente cansada e desesperada. Ela se aproximou e seu olhar implorava por ajuda. A tensão na catedral aumentou. José, sentindo o peso da situação, olhou em volta, seus sentidos alertas, temendo que alguém os visse. A mulher, embora visivelmente assustada, não hesitou em avançar um passo. Seu gesto era carregado de urgência e suas mãos, apesar de trêmulas, seguravam um pequeno saquinho de ervas e um frasco com um líquido escuro. José sentiu uma estranha mistura de compaixão e dúvida crescer dentro dele. Ele observou, sem dizer uma palavra, a jovem que estava diante dele. A história que sempre lhe fora ensinada sobre essas pessoas, aquelas que usavam as artes da cura, era cheia de condenação e escuridão. Mas ela, diante de seus olhos, não parecia uma herege. Era uma mulher em apuros, uma mulher que buscava apenas proteger a vida. O conflito interno de José se acentuou. Durante anos, ele havia servido à igreja, acreditando que suas ações eram retas e divinas. Mas enquanto observava os gestos da mulher, uma dúvida crescente nascia dentro de seu peito. A igreja, com sua autoridade, jamais aceitaria as práticas dela. Ele sabia disso. Mas o que ela lhe oferecia não era maldade.
era uma simples tentativa de aliviar o sofrimento. Ele hesitou, seus olhos fixos nela, uma batalha silenciosa se travando em sua alma. Ele sabia que ajudar aquela mulher era trair tudo o que conhecia. Porém, havia algo mais profundo que o chamava. Algo em sua alma que ecoava com a sensação de que, se ele não fizesse nada, ele seria cúmplice de uma injustiça. A tensão cresceu no ar, o vento soprando forte do lado de fora da catedral. A figura da mulher parecia mais frágil a cada segundo, a angústia em seus olhos crescendo. José sentiu o peso da decisão se abater sobre ele, e enquanto as vozes e passos se aproximavam do lado de fora, a realidade se tornava iminente. Ele sabia que os soldados estavam chegando, e nesse momento ele tomou uma decisão. Não mais um sacerdote da igreja, mas um homem que ouviu o chamado do seu coração. Ele fez um movimento rápido, puxando a mulher pela mão e conduzindo-a por um corredor escuro, longe dos passos que se aproximavam. O som dos passos dos soldados ressoou atrás deles, mas quando os soldados chegaram até a entrada da igreja, tudo estava em silêncio. A catedral, agora vazia, parecia esconder seus segredos nas sombras da noite. Após a fuga apressada da catedral, José e a mulher encontraram refúgio em uma vila isolada, longe da vigilância da Inquisição. O ambiente tranquilo e silencioso dava a sensação de um novo começo. Nos primeiros dias, José estava confuso. Ele nunca imaginou que sua vida tomaria aquele rumo. O sacerdote que fora agora tinha que se adaptar a um novo papel. O que restava de sua fé era desafiado a cada passo, enquanto ele se aproximava da mulher e de um mundo que não conhecia. A mulher, que se chamava Helena, com o tempo, o ensinou a usar as ervas para curar os doentes. José, no começo desconfiado, logo se impressionou com os resultados. A cura não vinha mais das orações, mas do simples e eficaz remédio natural. Ele logo percebeu que sua vida de sacerdote não era o que ele precisava. Ele não queria mais viver conforme as rígidas regras da igreja, mas sim ajudar as pessoas de uma maneira mais humana, sem julgamentos. O tempo passou. José já não era mais um jovem menino. Sua relação com Helena mudou. Ao cuidar dos doentes, José começou a ver a mulher de uma maneira diferente. Ela não era mais apenas a mulher fugitiva, mas alguém que ele respeitava e, aos poucos, começou a admirar profundamente. Quando olhavam um para o outro, havia uma conexão que era impossível ignorar. Aos poucos, os dois foram se aproximando. Em uma noite fria, ao redor de uma fogueira, José e a mulher conversaram, riram e compartilharam momentos simples, mas intensos. O tempo passou e o relacionamento deles foi se fortalecendo. A confiança cresceu entre eles e, com isso, também o amor. Mas mesmo no silêncio da vila isolada, uma sombra ainda pairava sobre suas vidas. A Inquisição estava se aproximando e eles sabiam que não podiam ficar ali para sempre. Quando um mensageiro chegou à vila com a notícia de que os soldados estavam chegando, a paz que José e a mulher haviam conquistado desapareceu. Eles trocaram um olhar silencioso, sabendo que mais uma vez precisariam fugir. O medo os tomou, mas também uma determinação. Não iam se entregar sem lutar. Eles agora estavam prontos para enfrentar qualquer coisa, juntos, com a força de quem sabe o que perdeu e o que ainda pode ganhar. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara. Enquanto estivessem juntos, iriam lutar até o fim. Eles fugiram. Por semanas, viveram como sombras, sempre um passo à frente da Inquisição. Mas o destino é cruel, e os caçadores estavam cada vez mais perto. A vila que os havia abrigado agora era consumida pelo fogo. O inquisidor, com olhos frios, observava enquanto as casas eram queimadas e os inocentes eram arrastados pelas ruas, todos acusados de serem cúmplices dos hereges.
Na caverna, os dois tentavam encontrar algum alívio, mas sabiam que o tempo estava se esgotando. Ela, com os olhos cheios de medo, tocava o rosto de José, sentindo a tensão em seu corpo. José, irado e cheio de desespero, afastou-se, lutando contra a sensação de impotência. Ele não poderia perder ela, não agora. Mas as vozes e os passos dos soldados se aproximavam, e a luz das tochas iluminava o final do túnel. José, determinado, se preparava para defender o que restava de sua vida e de sua esperança. Ele lutou com todas as forças, mas era inútil. Os soldados o dominaram rapidamente e a mulher foi arrastada para fora da caverna. O medo se transformou em um desespero silencioso. A praça estava preparada para o que parecia ser o fim. A fogueira queimava no centro e a multidão se reunia, como se fosse um espetáculo. Alguns olhavam com pena, outros com um brilho de crueldade nos olhos. José, agora amarrado, foi forçado a se ajoelhar diante da fogueira. Sua amada já estava ali, presa, suas lágrimas misturando-se ao calor da chama. A dor de ver tudo o que amava sendo destruído era insuportável. A Inquisição não apenas destruía os corpos, mas também as almas. José sentia o peso da sua fé sendo desfeita ali, diante de seus olhos. Ele se debateu, tentando escapar das cordas que o prendiam, mas era em vão. O inquisidor se aproximava com um olhar de desprezo, um homem que via a fé apenas como uma ferramenta de controle. O fogo subia lentamente, engolindo a madeira, engolindo os sonhos e esperanças de ambos. As chamas eram implacáveis e os gritos dela ecoavam no ar, cortando o coração de José, que não conseguia fazer nada. E foi ali, naquele momento de dor absoluta, que algo dentro de José se quebrou. O homem que ele fora desapareceu e algo novo, escuro e poderoso começou a surgir. E foi ali que José morreu e Tranca-Rua nasceu. Entre o mundo dos vivos e dos mortos, ele despertou. José deixou de existir. Diante do guardião das encruzilhadas, sua essência foi transformada. Sua batina se rasgou, dando lugar a vestes escuras, uma capa esvoaçante e um olhar flamejante. O passado de dor se dissolveu. Em seu lugar, nasceu Tranca-Rua.